Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. O tema do programa de hoje é Poéticas Populares e Oralidade. Do Agreste à Mata Norte, de Recife até o sertão, tem boi, cavalo, coco, toré e baião. A cultura faz a festa, a diversidade da floresta colore essa nação. E como a gente está falando de cultura popular, também nos interessa pensar como a nossa geração de criadores e artistas se relacionam, dialogam e honram os mestres da cultura popular. Admito a empolgação e que tudo não é fartura. Temos nossas pragas que ameaçam nossa cultura e que a vida do artista, do produtor ou ativista quase sempre é muito dura. Iremos lançar o livro Folheto de Cordel, de Antônio Barreto, chamado Coronavírus, Paciência e Aprendizado. Se sobra talento, falta oportunidade. Rádio ou televisão, só se for de outra cidade. Em Pernambuco é no gogó que o artista desata o nó da sustentabilidade. Existem culturas brasileiras várias. Dentre elas, me sinto mais confortável de apontar que sim, somos emocionalmente regidos por uma força intensa, digo, emocional. Essa poderosa força dia no contrassenso dessa razão lógico-competitiva, cientificista, que é: se fôssemos racionais nessa categoria, muitas das festas populares já teriam se esvaído. Lembro de Felícia destacando isso no curso de palhaçaria, da cultura brasileira ter esse poder de se reinventar, cores, alegria, festa e comunhão, justo nas situações mais extremas de pouco recurso, de falta d'água, falta de comida. E mesmo assim o boi, o maracatu, o reisado, o coco. E essa emoção, antes que se esquartejassem nossos hábitos em folclore e entretenimento, rito, religião, arte, era o hábito da vida em si. Primeiro a gente queria trazer o tema da oralidade, né? Você já falou sobre a oralidade, o poder da fala, né? E se a gente pensar um pouco no processo pedagógico formal das escolas, das universidades, você tem aí uma predominância da cultura grafada, da escrita, e, no entanto, a oralidade ela é fundamental para a cultura popular e para a transmissão de conhecimento, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse campo da oralidade e a importância dele para o seu trabalho, para o seu terreiro. Sou do terreiro, vivo, né, as coisas do terreiro, escuto as histórias que as minhas mães, minhas avós, minhas tias, né, sempre contaram. E eu sendo nem menino velho demais, só quer ficar no meio do velho, conversar com o velho, curioso, perguntador, né, porque sempre me encantava, me instigava a saber das histórias dos que vieram antes de mim, né, e era uma coisa que me intrigava. Então, estar no meio dessas pessoas e trazer uma resposta possível para as perguntas que tinham. Essa oralidade que é passada historicamente pelos nossos pais, pelos nossos avós, isso é uma riqueza. Não tem escola que dê conta. A gente traz esse método que é a contação de história. Tratar essa história desses Brasis é trazer esses agentes, essas figuras subalternas, invisibilizadas, do qual, inclusive, eu faço parte, enquanto que me reconheço enquanto negro, que sou homossexual, que sou do interior, que sou nordestino, que sou atravessado por tantos marcadores. E então essas histórias são importantes para serem contadas, antes de falar de reis, de rainhas, de impérios. Então, voltando para essa conversa, né, da inter-relação entre a arte, a política e a educação, o nome do programa é Narrativas de Brasis. A gente se propôs nesse desafio aí de narrar, mas sobretudo ouvir diversas narrativas de Brasis. E você é professor de História, então gostaria que você contasse para a gente, assim, qual é essa história de Brasil que você conta? Geralmente costumo tratar da história do Brasil a partir da história do indivíduo, né? Da história dos meus alunos, né? Então, eu trago a vida deles, a história deles para a centralidade da coisa, para discussões. A partir daí eu traço um paralelo com a história do país, né? E do mundo, né? Porque o Brasil é esse país, não tá isolado do mundo, né? Porque antes da gente falar de uma história somente política, mas também de falar de uma história cultural, da história feita por pessoas que são de carne e osso e que têm suas dores, suas felicidades, suas questões que precisam ser colocadas.
é importante a gente ensinar os filhos, ensinar os netos, ensinar os bisnetos, porque essa arte ela não se aprende na escola, ela não se aprende na universidade. Cultura popular se faz um mestre ou uma mestra de cultura popular dentro de casa. Você vem do seu pai, vem de sua mãe, vem de sua avó, vem de seus avós, vem dos seus tios. Você vai por ali, você está vendo, você vai aprendendo a cantar, você vai aprendendo a tocar o molejo, enfim. Quando a gente passar desse plano para um outro, tem quem fique com o axé, tem quem fique com o brinquedo. 2 tios-avós meus foram tocadores de reis, né? Tinha uma avó que sempre teve, minha avó nasceu no campo, na zona rural, recebia caboclo, recebia os cantados, Cosme e Damião. Então esse universo popular sempre foi parte de mim, né? De minha vida. E ao ir para uma cidade maior, ir para academia, eu me distanciei um pouco desse universo. E quando eu cheguei aqui, eu tive contato com o seu Opídio e ele me abriu assim os olhos e a consciência para muita coisa. Me deu um entusiasmo, porque vejo a força desse homem com 75 anos, que cria galinha, que cria bode, que todos os dias passa aqui na minha porta com um capim na cabeça para poder alimentar os seus bichos, para poder ter um mínimo de dignidade. Olha, a gente falando, parece que é uma coisa mágica, assim, tá falando meu Opídio, quem chegou aqui na minha casa agora foi o Opídio, tá aqui me chamando. Não pode estar sociedade mais. Seu Eupídio! A benção, seu Eupídio! Cara, o pandeirinho. Como chateiro de gente, como chateiro de gente. Vai agaçar voando e vai agaçar voando. No ari bateu as asas, no ari bateu as asas. Foi dizendo, foi dizendo. Viva a dona dessa casa, viva a dona dessa casa. E sempre, inclusive, ainda tocando reis, trabalhando, buscando meios de fazer a sua vida, mas também tocando reis, fazendo jiqui, que é um instrumento de pesca, fazendo cestos de vinho e de cipó aos outros. É uma figura muito ligada a esse mundo popular. Ele, quem tiver saudade dele, vai a reza do seu dia, vai a reza do seu dia. Vai a reza do seu dia, vai a reza do seu dia. Ela é no dia 6, ela é no dia 6. Vai com o coração contente, vai com o coração contente. Pra rezar pra Santo Reis, pra rezar pra Santo Reis. No seu Opídio Ataíde dos Santos, né? Come Damião, meu São Come Damião, cavaleiro como é, cavaleiro como é. Cantaram, reis Marinho cantaram, pra você cantar também, pra você cantar também. Deus te salve e casa santa, Deus te salve da santa, onde Deus fez a morada, onde Deus fez a morada. Foi voando e foi dizendo, foi voando e foi dizendo, viva o dono dessa casa. A gente olha para essas manifestações e a gente tem uma admiração muito grande e, de alguma forma, um reconhecimento ali do que é o Brasil, dessa mistura, né? E tinha muito a ver com a nossa pesquisa. E aí a gente foi, naturalmente, mergulhando cada vez mais nos ritmos brasileiros. A gente procura isso de uma forma genuína porque a gente acredita profundamente que o Brasil é extremamente rico culturalmente. Infelizmente, é um país que meio que bota à margem essa riqueza toda. É isso, o nosso disco é uma grande homenagem, eu acho, né, à cultura popular.
chamar a atenção de uma forma diferente, né, com essa linguagem do jazz ou não. Mas quem diz sobre o maracatu e sobre o boi, no nosso caso, quando a gente está usando o nosso privilégio de escrever um edital e tal, são eles, né? Não é nenhum integrante da banda que vai falar sobre isso. Então, eles vão estar lá e vão estar recebendo para fazer o trabalho deles, né? Que é o que eles já vivem disso. Com certeza, o tema da apropriação cultural é um tema que, enfim, desde o início do coletivo, foi um tema extremamente relevante. Temos os mestres, que são as pessoas genuínas daquele som, e nós estamos aqui fazendo uma mescla do que a gente tem de produção musical com o que eles têm para nos oferecer e nos ensinar. E aí a gente, trazendo esse cuidado da apropriação, a gente sempre pensou dessa forma de ter o cuidado de mostrar e trazer uma evidência de que esse material que a gente fez de pesquisa, ele é todo englobado por nomes. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco, apresentarem, na verdade, né? E esses 5 mestres que vocês citaram 5 mestres, mas falar nominalmente também o nome deles. Cacau Amaral, diretamente do Maranhão, trazendo todo o conhecimento e ancestralidade do tambor de crioula, do boi. Jéssica Castro, carioca do Rio de Janeiro, jongueira. Alexandre Garnizé, diretamente de Camaragibe, Recife, Pernambuco, trazendo todo o seu conhecimento aí do maracatu, do candomblé. Claudeci de Souza, nosso pai de santo do Fono de Omolu, DJ Vini Max, diretamente da Zona Norte. E o Cebolinha. E o Cebolinha do Passinho. Carlos Malta, fazendo participação. Equete Nissim, Manizofono, que também cantou no disco, teve participação não só cantando, mas também falando coisas que fizeram todos os integrantes se arrepiarem e chorarem. Também tem o Pinha de Maracanã, que botou a voz potente dele no nossa música do Boi. Hoje ele é o cantador lá do Boi de Maracanã, substituindo o pai dele, Humberto de Maracanã, sucessor de Humberto de Maracanã. Tivemos a honra de ter todo esse axé aí nesse disco. Então, assim, é isso. A Fole Griot é um coletivo, essa energia toda que tem nesse som se deve a esse encontro aí de muita gente. A gente sempre fez questão de remunerar os mestres, tanto nas imersões, quanto nas participações de shows, né? Eu lembro que isso foi bem conversado, e a gente falava do tanto que era importante para o projeto em si, né? Então, assim, essa visão que a gente está recebendo muito, né? Esse conhecimento é uma para a gente que acredita, que admira e valoriza. É uma honra ter eles, né, perto da gente, aprender cada história ali, cada música. Tá muito claro lá no Spotify ou na arte do disco, o nome de cada um, a história de cada um, né, o papel que ele teve ali para aquela música chegar onde chegou. Então, eu acredito que em relação à apropriação cultural, a gente tem muito esse cuidado justamente para estar fazendo a coisa com responsabilidade e também ouvindo as pessoas que realmente têm a dizer sobre aquilo, né? Lembrando um pouco das imersões, né, que a gente falou agora, eu me lembrei que a gente sempre fazia depois, no final, a gente apresentava o que a gente já tinha de esboço da música, que a gente sempre já tinha algumas ideias, e a gente sempre queria mostrar para o mestre para ouvir, né, a reação deles e tal. E era sempre muito emocionante. Todas as vezes que isso aconteceu foram... Nossa, eu me arrepio até só de lembrar, porque eles ficavam muito emocionados de sentir toda essa arte, né, que eles tanto trabalham ali para manter e tal, vendo aquilo sendo incluído de uma forma tão diferente, né, num grupo, com uma formação tão diferente e tal, e era sempre muito respeituoso por ambos os lados. Então foi uma troca muito, muito preciosa. Então a gente está realizando esse encontro, essa perspectiva da gente juntar esse país tão grande, tão diverso, e desesconder muita coisa, né, que está escondida, essa antropofagia, esse movimento todo, né. Se quiser me conhecer, não precisa perguntar.
Eu sou Antônio Barreto e o sertão é meu lugar. Trago agora o cordel da cultura popular. Então, eu sou sertanejo da cidade de Santa Bárbara, que fica no sertão da Bahia, ali depois de Feira de Santana. Sou professor da rede pública há 28 anos e venho escrevendo o cordel há 18. Né? Eu sou uma contadora de histórias, né, de narrativas, professora universitária, mas me considero basicamente uma pesquisadora sobretudo do universo das oralidades ou das poéticas vocais, como eu prefiro chamar. Né? Criei em 1980, na Fundação Cultural do Estado da Bahia, um núcleo específico de pesquisa e cultura sobre a literatura de cordel, e fiz uma grande amizade com esses poetas ao longo dessa minha vida. Antônio, queria que você contasse um pouco como você se interessou pelo cordel. Você traz a sua referência do sertão. Me recordo que quando era menino, morando ainda na fazenda Boa Vista, lá em Santa Bárbara, minha terra, a minha avó costumava me colocar na garupa do cavalo e me levava para a cidade. E você sabe que as feiras populares, né, principalmente, né, nessas cidades do interior, do sertão da Bahia, elas são bonitas, né, ricas em cultura, né? E quando eu via o repentista tocando na feira, o cordelista mercando o seu folheto de cordel, aquilo já passou a me causar um encantamento. Nós estamos tratando aqui do universo específico da literatura de cordel, e essa literatura é onde se dá o encontro da voz com a letra. Não é? É uma literatura que eu considero e costumo dizer, é uma literatura de fronteira, né? Porque ela traz, inclusive, a palavra viva, mas essa palavra viva grafada no papel, mas que está inscrita na garganta, na voz. Não é? Voz é corpo. A palavra de cordel, a palavra no cordel, está extremamente ligada ao gesto também. Então, seria essa espécie de ligação, de simbiose entre palavra e gesto. Não há nada que não gesticule no cordel. A voz está presente o tempo inteiro, ela traz todas essas marcas da oralidade. Eu li pela primeira vez Leandro Gomes de Barros, no início dos anos 70, eu fiquei encantado. E aí começa a minha paixão pela literatura de cordel. E Barreto acaba de lembrar aí na sua fala o nome de Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, para vocês terem uma noção, assim, é o nosso Machado de Assis. É aquele incontestável mestre dos mestres da literatura de cordel, né? Costuma-se dizer que o poeta de cordel, ele é um poeta de bancada, aquele que senta na escrivaninha e produz, né, os seus versos, né, cria o seu cordel. É verdade, mas além disso, o cordelista precisa, como falou muito bem a professora Edilene Matos, da voz e do gestual. Porque depois que o cordelista produz o seu folheto de cordel, ele vai ter que dialogar com o público. Então, ele vai precisar da voz e do corpo, né? Nesse momento agora, eu estou sentado, quieto. Então, tem que haver uma sintonia de corpo e voz. Então, eu, de pé, me movimentando, né, eu tenho mais facilidade de declamar. Eu penso que essa declamação, ela fica mais bonita, né? Ela tem mais vida. Né? O Pozuntó, Edilene Matos, sabe mais do que eu, estudou muito isso. A voz, né? A voz do poeta. Cordel é um sistema de venda, né? É chamado cordel porque é um sistema de venda. Eles eram vendidos já em Portugal, pendurados em barbantes, em cordéis. Então, cordel é um sistema de venda e passou a ser denominado essa literatura de folhetos, ou literatura, ou livrinhos de história, ou arrecife, e eles trazem várias histórias.
trazem várias histórias de Trancoso, histórias de aventuras marítimas, histórias de amor, histórias de guerra. Impresso no Brasil, nós temos a notícia de folhetos impressos nos primeiros anos do século XX, final do século XIX. Os folhetos portugueses eram folhetos feitos em prosa, mas aqui ele se transforma, ele se passa a ter nova cara com a possibilidade e a efetivação dessas narrativas serem todas versificadas, portanto, em versos. Antônio, eu sei que você tem um cordel sobre a pandemia. Você pode declamá-lo para nós, por favor? Então, eu vou começar dizendo assim: você não é passarinho para ficar batendo asa, nem foguete voador fabricado pela NASA. Respeite o isolamento, procure ficar em casa. Evite aglomeração, ao sair tenha cuidado. Não deixe de usar a máscara, álcool em gel sempre do lado. Combata o coronavírus sem ficar apavorado. O tempo será chegado da cura da pandemia, pois sabemos que a ciência avança com maestria e a gente vai seguir vivendo com alegria. Procure se guarnecer, ficando dentro do lar. Não deixe que a ansiedade possa então lhe dominar. Saia quando for preciso para não contaminar. É preciso relaxar, ter solidariedade nesse momento difícil, porque passa a humanidade, estendendo a mão amiga onde houver desigualdade. Não queira se descuidar da sua alimentação, legumes, frutas, verduras, água de coco, limão, de manhã banho de sol e exercício de montão. Pelas ruas da cidade, numa loja, no mercado, num banco, numa farmácia, esteja sempre ligado. São 2 metros de distância para não ser contaminado. E se essa pandemia veio aqui para ficar? Isso ainda não sabemos, então vamos esperar a chegada da vacina para a gente comemorar. Nós temos que respeitar as regras do isolamento, mas a ganância do homem pode nos causar tormento. A prioridade à vida é o melhor comportamento. Vamos nos adaptar com alegria e bom humor, enfrentando esse vírus, sem tristeza, sem temor, dando mais valor à vida pela lente do amor. Um abraço a você que aqui me acompanhou. Anote agora meu zap, se você então gostou. Fique em casa, gente boa. Até breve, já me vou. E viva a literatura de cordel, literatura popular. Custa apenas R$3. Deixe de tomar cachaça e gastar nos carnavais. Compre aqui o meu folheto e aprenda muito mais. Você está vendo, Tiago, como os poetas de cordel estão atentos a tudo que está acontecendo em torno. Eles têm esses folhetos do acontecido, os folhetos circunstanciais, né? Além de folhetos com outros temas diversos. Então, é importante a gente ver a contemporaneidade desses poetas, como esses poetas acompanham os tempos, né? Porque na década de 80 eu participei de um congresso em São Paulo em que um dos palestrantes anunciou a morte da literatura de cordel, não é? Então, quando ele anunciou a morte da literatura de cordel, requiem para uma literatura chamada de cordel. E aí entraram alguns cordelistas com a vela acesa e foram todos tirar aquele palestrante da mesa de palestra, chateados e revoltados com ele e mostrando que a literatura de cordel estava viva no nosso país e ela resiste no século XXI, inclusive às novas tecnologias. É surpreendente no Brasil essa insistência, essa resistência da poesia de cordel. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui!
Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Vixe Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, você me pegou, vocês me pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? É um novelo que a gente precisa encontrar o fio. Porque a gente precisa encontrar para a gente seguir até o carretel. É um país continental, né, riquíssimo, uma riqueza de todos os sentidos, se a gente for ver, né, musical, cultural, natural, tudo, né, de como as pessoas estão ali no coco ou no tambor de crioula, fazendo as relações sociais, é algo muito rico, tão rico quanto a nossa natureza, enfim. É a terra dos meus sonhos. Brasil, ó de admiração, ó de interrogação, ó de reticência. Brasil, meu país, uma grande paixão. Sofrido, abatido, abalado, mas lindo, solar, com muita promessa. É isso. Brasil, ó, uma interrogação, e Brasil, ó, uma exclamação. Não é fácil você definir assim, o que é o Brasil, né? É difícil para mim defini-lo, mas de qualquer maneira eu posso dizer que é a minha pátria, a mãe, né? Eu encarnei aqui, eu vivo aqui, eu comungo com todos aqui, minha essência nessa encarnação, estar aqui, né? E eu tenho que ir em frente, apesar das coisas negativas que acontecem no nosso país, no que diz respeito aos desmandos, né? Coisas erradas que acontecem, né? O rumo dessa nação, né? Que certamente está sem rumo ultimamente. É um complexo, assim. Eu acho que o Brasil ele vive essa dualidade da euforia e da tristeza bizonha. Essas diferenças todas que conseguem dialogar, que conseguem estar junto e estar perto, por mais que não tenha nada a ver, você vai ver que vai encaixando, vai funcionando, quando você olha para trás, cara, olha o que a gente fez, esse caos, né? E que no meio dele a gente vai conseguindo criar e vai sendo levado para uma força que vai te puxando de estar dando certo e é feliz e vamos por aqui mesmo, que é o caminho, tipo, não sei, eu falo mais por mim, né, que vem de uma impulsividade gigantesca por querer dar certo. É uma vontade muito grande de querer dar certo. Para mim, o Brasil é isso. O coração fica bem aqui no meio do peito, mas comigo a anatomia ficou louca e eu sou todo coração. O amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades. Cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar.